Olá, meus amigos, aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez nos encontrando aqui para que possamos refletir sobre o Evangelho, a Santa Palavra do Senhor. Nós vamos refletir sobre o Evangelho marcado para este domingo, que é o 11º domingo do tempo comum, do dia 13 de junho. Mas antes da nossa reflexão, quero renovar aqui aquele convite de sempre, que você se inscreva, se ainda não se inscreveu, no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, para que possa fortalecer aí o nosso canal, para ele chegar a mais pessoas. Dê sua curtida no vídeo, faça lá seu comentário, indique para alguma pessoa que você conhece. E também você pode acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram e no programa Gotas de Amor, da TVI de Pará de Minas. Juntos nós vamos caminhando à luz da Palavra do Senhor. O evangelho marcado para o dia deste domingo, que é o dia 13, é tirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, é bem interessante que Jesus faça o uso de parábolas, porque as parábolas eram uma maneira de ensinamento na qual Jesus pegava algumas comparações para fazer coisas desconhecidas ou mais complexas poderem ser melhor compreendidas pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas simples. Então, por isso nós percebemos como Jesus usava de figuras que eram conhecidas do povo daquela região, como, por exemplo, a questão do crescimento das plantas, das sementes, das plantações. E falando aqui sobre o reino de Deus, é algo muito profundo que Jesus diz aqui. Que o reino de Deus ele tem uma força misteriosa que vem de Deus, como parte da criação de Deus, que faz com que ele possa crescer. O que Jesus está querendo dizer com isso? Assim como a semente de uma planta que nós colocamos lá na terra, ela se desenvolve por uma força que está ali dentro, assim também é o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai crescer, ele vai se tornar uma realidade, ainda que nós não compreendamos plenamente como isso se dá. E acreditamos que é pela força de Deus. Mas nós conseguimos perceber, assim como é possível perceber o crescimento de uma planta, de uma plantação, de uma planta que vai gerar frutos, se nós observarmos, se estivermos atentos, vamos perceber que com o reino de Deus, as coisas acontecem também assim. Depois, aprofundando um pouco mais, Jesus usa da representação da parábola do grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, mas que produz uma planta bem grande. Ou seja, embora o reino de Deus ele se desenvolva com uma força que é discreta, que não é tão evidente, inclusive as pessoas que não têm fé, que não acreditam, elas têm liberdade de não acreditar porque Deus não se impõe, mas existe no reino de Deus, ainda que discretamente, uma força enorme capaz de gerar vida. E quando diz aqui que a planta da mostarda serve até para os pássaros fazerem ninhos, ou seja, o reino de Deus, além dele ser grande, dele se tornar enorme, forte, abrangente, ele é oportunidade de vida. E encerrando o trecho, Jesus explicava para as pessoas através de parábolas e para os discípulos ele explicava de forma mais
detalhada. Por quê? Porque os discípulos já estavam iniciados no ensinamento de Jesus. Ou seja, é para que eles pudessem compreender melhor, porque eles teriam a missão de seguir esse ensinamento, esse anúncio, depois que Jesus partisse. Que nós possamos também nos aproximar mais de Jesus, para que possamos ter uma compreensão mais profunda das coisas que nós acreditamos. E desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na segunda-feira eu te espero aqui para que nós possamos seguir em frente, caminhando pela palavra do Senhor. Até lá.